Hoje é o último domingo que nós estamos trabalhando e refletindo aqui nesse tema chamado turbulência. Isso não quer dizer que a turbulência tenha passado, talvez para muitas pessoas ainda seja um tempo de turbulência e com certeza, do ponto de vista nacional, ainda é um tempo de turbulência que nós temos vivido, mas a série nós estamos concluindo hoje e a gente já conversou aqui sobre diversos aspectos da turbulência e hoje a gente vai terminar falando sobre o pouso, porque depois de toda viagem a gente tem o pouso, tem a hora que o voo termina. E esse pouso, gente, tem justamente a ver com o fim da viagem, com aquela hora em que chega o nosso momento de terminar essa viagem. E a abordagem que a gente vai procurar fazer aqui hoje é justamente tentando refletir que a nossa vida nesse mundo é uma viagem. Nós começamos essa viagem quando a gente nasce e a gente vai ao longo da vida viajar, a gente vai voar, muitos momentos com certeza turbulentos, vamos enfrentar tempestades, dias difíceis, e vai chegar um dia em que essa viagem vai terminar. Muitos vivem como se essa viagem nunca fosse terminar. Muitos vivem sem a reflexão de que um dia, e nós não sabemos qual é esse dia, essa viagem vai chegar ao seu final. Um dia a gente vai ter que pousar. E a questão é então, como nós vamos chegar nesse dia? Como nós vamos chegar no final da viagem? Será o pouso um pouso tranquilo ou será um pesadelo? Então a gente hoje vai conversar um pouquinho sobre essa questão, basicamente tentando responder a essa pergunta: como você vai chegar ao final da viagem? Sua viagem vai chegar ao final. Como você vai chegar ao final da viagem? Geralmente a gente não pensa muito nisso. Geralmente quando se fala de terminar a viagem, todo mundo já bate na mesa. Que é isso? Vou falar um negócio desse? Geralmente a nossa postura é mais ou menos como a do Woody Allen. Tem uma frase muito parecida, né, com o que a gente conhece do Woody Allen, e ele disse o seguinte: não é que eu tenha medo de morrer, eu só não quero estar lá na hora que isso acontecer. Muitas vezes a gente tem essa postura, não é verdade? Não é que a gente tem medo, mas é que a gente não quer estar lá na hora que isso acontecer. Mas a verdade é que nós estaremos lá, né? Tem uma música do Carlinhos Veiga que é muito interessante, quando ele diz: eu pensei fugir de mim, mas aonde eu ia eu estava. Então a gente não consegue fugir de nós mesmos e não conseguiremos fugir do momento em que nós teremos que fazer esse pouso. É muito interessante a gente perceber que as últimas palavras de uma pessoa podem dizer muito sobre o pouso dessa pessoa. Se o pouso foi tranquilo, se não foi tranquilo, as suas concepções de vida. Tem um livro que fala justamente sobre as últimas palavras de uma série de personalidades famosas. E eu separei aqui algumas. Veja como essas últimas palavras, elas expressam um pouco o que é a vida de uma pessoa. O Freud, por exemplo, o registro das suas últimas palavras é de que ele tenha dito: isso é um absurdo, isso é um absurdo. Foram as últimas palavras de Freud. Não sabemos com que intenção ou o que ele disse, mas de alguma maneira ele estava um pouco assustado ou insatisfeito com aquele momento. Disse do Beethoven que as últimas palavras dele foram: aplaudam, amigos, a comédia acabou. Então, últimas palavras de Beethoven. Últimas palavras de Victor Hugo: eu vejo uma luz negra. Simplesmente isso. Últimas palavras de Hitler: quando a música acabar, apaguem as luzes. Vocês já vão começando a perceber que as últimas palavras elas podem carregar um sentimento negativo, como podem carregar um sentimento positivo. Elas podem carregar desespero, como elas podem carregar também esperança.
Então, vão olhando aí essas últimas palavras. Karl Marx disse o seguinte: vamos, caia fora. Últimas palavras são para tolos que não falaram o bastante. São as últimas palavras que ele disse. O poeta francês Bocage diz o seguinte: rasgue meus versos, creia na eternidade. Talvez porque ao longo da vida ele tenha escrito poemas que negassem a realidade da eternidade. E na hora que ele se vê diante da morte, ele diz: rasga o que eu escrevi, porque vocês precisam crer na eternidade. Temos mais algumas aqui. Che Guevara: não se preocupe, capitão, está tudo acabado. Eu falhei. É uma frase forte, porque ela reflete o sentimento de uma pessoa. E veja você, chegar ao final da vida, e a última palavra que você diz: eu falhei. Dando a entender que tudo que você acreditou, tudo que você fez, deu em nada. Falhei. Últimas palavras de Che Guevara. Últimas palavras de um grande filósofo, conhecido pelo seu ateísmo, pela sua negação da fé. Ele chega ao final da sua vida, David Hume, e ele diz: estou nas chamas. São as últimas palavras que ele disse. Alguém que negou a realidade de Deus a sua vida inteira. Charles Chaplin: por que não? Afinal, ela pertence a ele. São as palavras que ele disse quando foi perguntado por uma das pessoas que estavam cuidando dele. E essa pessoa disse: que Deus abençoe a sua alma. E ele disse: então, por que não? Afinal, ela pertence a ele. São as últimas palavras. Últimas palavras de Madre Teresa. O que vocês acham que Madre Teresa disse antes de morrer? As suas últimas palavras. Vamos ver o que ela disse? Simples. Ela disse: Jesus, eu te amo. Jesus, eu te amo. As últimas palavras que ela disse. John Hus, que foi um dos pré-reformadores, morreu queimado num poste pela Inquisição. Um homem que durante a sua vida inteira defendeu o Evangelho. E veja o que ele diz no seu momento final: não, eu nunca preguei qualquer doutrina de tendência para o mal. E o que ensinei com os meus lábios, agora selo com o meu sangue. Veja só a postura de alguém diante da morte, convicto daquilo que ele tinha crido ao longo de toda a sua vida. Então veja só, são algumas últimas palavras que eu queria trazer para vocês, para mostrar o que nós, como seres humanos falhos que somos, limitados, chegamos ao final da vida e o que vamos dizer? Naquele nosso último momento, se nos for dada a oportunidade de dizer alguma coisa, o que diremos no final dessa viagem? Tem um livro muito interessante, eu tenho esse livro, é um livro para quem tem coração forte de ler, chamado Livro dos Mártires. Não sei quantos aqui já leram esse livro, é um livro bem pesado, com histórias assim, horripilantes mesmo, de martírio. E esse livro tem um trecho que eu acho muito interessante, falando sobre os mártires que foram enterrados, na verdade foram sepultados nas catacumbas de Roma. Então ele fala um pouco sobre as catacumbas, como que elas são, e aquelas galerias imensas, com quilômetros e quilômetros ali subterrâneas, com os túmulos, né, as sepulturas. E ele registra aqui algo muito interessante, dizendo o seguinte: tanto os pagãos como os cristãos sepultavam seus mortos nessas catacumbas. Quando se abriram os sepulcros cristãos, os esqueletos contaram sua terrível história. Encontraram-se cabeças separadas do corpo, costelas e clavículas quebradas, ossos frequentemente calcinados pelo fogo. Mas apesar da terrível história de perseguição que podemos ler ali, por aquelas ossadas, as inscrições respiram paz, gozo
e triunfo. Algumas das inscrições inscritas ali naquelas catacumbas, naqueles epitáfios dos cristãos. Aqui jaz Márcia. Nossa Senhora, é outra. Colocada para repousar num sonho de paz. Lourenço, a seu mais doce filho, levado pelos anjos. Uma outra inscrição. Vitorioso, em paz e em Cristo. Uma outra. Ao ser chamado, partiu em paz. E é engraçado que, geralmente, os epitáfios, as inscrições dos cristãos sempre tinham uma palavra de esperança, de alegria naquele momento ali. O texto continua dizendo: mas a plena força desses epitáfios se aprecia quando os contrastamos com os epitáfios pagãos. E aí ele coloca alguns dos epitáfios pagãos que tinham ali também nas catacumbas. Um deles dizia o seguinte: vive para esta hora presente, porque de nada mais estamos seguros. Um outro: levanto minha mão contra os deuses que me arrebataram aos 20 anos, embora nada de mal eu tivesse feito. Um outro disse o seguinte: uma vez não era, agora não sou. Nada sei disso e não é minha preocupação. E um último dizendo: peregrino, não me amaldiçoes quando passes por aqui, porque estou em trevas e não posso responder. Veja a diferença do que estava escrito numa sepultura cristã e numa sepultura pagã. E ele termina essa parte dizendo: os mais frequentes símbolos cristãos nas paredes das catacumbas são o bem-estar pastor com o cordeiro em seus ombros, uma nave com todas as suas velas, harpas, âncoras, coroas, videiras e, acima de tudo, o peixe. Na verdade, o peixe aqui, não apenas o peixe que é o símbolo cristão, mas o peixe de Jonas. É um peixe engolindo uma pessoa, uma lembrança à história de Jonas, que se tornou um símbolo da ressurreição. Porque Jonas passa 3 dias no ventre do peixe e depois ele sai dali. Então se tornou um símbolo da ressurreição. Então veja só, gente. Eu estou colocando todos esses exemplos aqui para reforçar essa pergunta, que é a nossa pergunta de hoje. Como você vai chegar ao final da viagem? Falamos das últimas palavras. Quais seriam as suas últimas palavras? O que você teria a dizer? O que você gostaria que estivesse escrito no seu epitáfio? Ali, na sepultura, onde você vai repousar, o que você gostaria que estivesse escrito? São algumas perguntas para a gente pensar nessa pergunta. Como você vai chegar ao final da viagem? Como é que vai ser o pouso? Depois de uma viagem, alguns mais turbulentos, outros menos turbulentos, como vai ser o final da viagem? Como vai ser o pouso? E aí, para a nossa reflexão, a gente tem um texto maravilhoso no livro de Hebreus, na carta aos Hebreus, a partir do capítulo 3, versículo 12, até o capítulo 4, versículo 11. São alguns versículos, eu gostaria de ler esse texto, que é a palavra do Senhor, e pensar um pouquinho com vocês sobre a temática que ele está falando aí, como ele pode nos ajudar hoje nessa questão do pouso, como nós podemos, a partir dessa passagem, ter um pouso verdadeiramente tranquilo no final da nossa viagem. Vamos dar uma olhadinha aqui o que diz o texto. Se você estiver precisando de Bíblia, a gente tem aqui projetado, mas se você precisar de Bíblia, a gente tem algumas aqui, é só você fazer um sinalzinho que o pessoal da recepção pode levar uma Bíblia para você, tá bom? Então diz assim: cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha coração perverso e incrédulo, que se afaste do Deus vivo. Ao contrário, encorajem-se uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Pois passamos a ser participantes de Cristo, desde que, de fato,
nos apeguemos até o fim à confiança que tivemos no princípio. Por isso é que se diz: se hoje vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como na rebelião. Quem foram os que ouviram e se rebelaram? Não foram todos os que Moisés tirou do Egito? Contra quem Deus esteve irado durante 40 anos? Não foi contra aqueles que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? E a quem jurou que nunca haveriam de entrar no seu descanso? Não foi aqueles que foram desobedientes? Vemos assim que por causa da incredulidade não puderam entrar. Visto que nos foi deixada a promessa de entrarmos no descanso de Deus, que nenhum de vocês pense que falhou, pois as boas novas foram pregadas também a nós, tanto quanto a eles. Mas a mensagem que eles ouviram de nada lhes valeu, pois não foi acompanhada de fé por aqueles que a ouviram. Pois nós, os que cremos, é que entramos naquele descanso, conforme Deus disse: assim jurei na minha ira, jamais entrarão no meu descanso. Embora as suas obras estivessem concluídas desde a criação do mundo. Pois em certo lugar ele falou sobre o sétimo dia, nestas palavras: no sétimo dia Deus descansou de toda a obra que realizara. E de novo, na passagem citada há pouco, diz: jamais entrarão no meu descanso. Portanto, resta entrarem alguns naquele descanso, e aqueles a quem anteriormente as boas novas foram pregadas não entraram, por causa da desobediência. Por isso, Deus estabelece outra vez um determinado dia, chamando-o hoje, ao declarar muito tempo depois, por meio de Davi, de acordo com o que fora dito antes: se hoje vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração. Porque se Josué lhes tivesse dado descanso, Deus não teria falado posteriormente a respeito de outro dia. Assim, resta um descanso sabático para o povo de Deus, pois todo aquele que entra no descanso de Deus também descansa das suas obras, como Deus descansou das suas. Portanto, esforcemo-nos por entrar nesse descanso, para que ninguém venha a cair, segundo aquele exemplo de desobediência. Veja só, esse é um texto que traz uma série de complexidades. Talvez você não tenha entendido muito bem uma série de questões que ele está colocando aqui. Nós não vamos ter tempo hoje para poder avaliar versículo por versículo, palavra por palavra, fazer um estudo exaustivo dessa passagem, porque ela tem uma série de questões aqui que demandam um bom tempo da gente poder conversar. A gente pode fazer isso outro dia, mas não é o meu propósito aqui agora. Eu quero tentar falar, em linhas gerais, daquilo que é a ideia central dessa passagem, porque ela fala muito sobre essa ideia de descanso, sobre essa ideia de um pouso tranquilo. Aliás, a questão do descanso, gente, é a questão central nessa passagem. Você viu que o substantivo descanso e o verbo descansar são repetidos nesses versículos que nós lemos aqui 13 vezes. É a palavra que mais aparece, é justamente a questão do descanso. É isso que aparece o tempo inteiro aqui, a questão do descanso. Então, existe um pano de fundo em relação a essa questão do descanso. Existe um contexto que o escritor aos Hebreus coloca para a gente poder entender o argumento, a força do argumento que ele está trazendo para falar sobre o descanso. Porque o descanso aqui é justamente o final da jornada. Na verdade, o pano de fundo que ele coloca é o descanso dos hebreus. Então, vamos pegar como padrão, vamos pegar como a moldura que ele usa, o argumento, a peregrinação que os hebreus fizeram desde o Egito, liderados por Moisés, rumo à terra prometida. Foi uma senhora aventura, a gente lê
pela história bíblica que foi um tempo de 40 anos, e quando eles chegam à Terra Prometida, o escritor aos Hebreus está considerando a Terra Prometida como o descanso. E o que ele está querendo mostrar aqui, na verdade, gente, é que aqueles que saíram do Egito não entraram no descanso. Aconteceu alguma coisa que eles não entraram. O que é que aconteceu? Vamos tentar recapitular isso aqui com esse mapinha que você está vendo aqui. Isso aqui é um mapinha que tem a trajetória possível, provável rota do Êxodo. Tá bom? Então você imagina o seguinte, deixa eu ver se eu consigo uma ferramenta aqui para poder ajudar. Você está vendo aqui o Egito, correto? Isso, beleza. Você está vendo aqui o Egito, onde o povo hebreu estava, e liderados por Moisés, eles então, depois daquele episódio das 10 pragas, toda aquela história que a gente conhece muito bem, eles saem do Egito, atravessam aqui, exatamente aqui, é a famosa travessia do Mar Vermelho, onde eles atravessam e tem aquele milagre das águas se abrirem. Eles caminham por aqui, vão até a península, toda essa península do Sinai, até aqui ao sul, sobem, estão caminhando em direção à Terra Prometida, que é exatamente aqui, ó. Até aqui, tudo bem. Eles chegam aqui neste ponto, e observe aqui, qual é o nome dessa cidade aqui, esse lugar onde eles estão? Cádiz Barneia. Até aqui, ok. Eles chegam em Cádiz Barneia, e aí Moisés, então, já próximo da Terra Prometida, diante da Terra Prometida, manda 12 espiões para a terra, para poderem ver as condições da terra, ver o tamanho, a potencialidade dos inimigos, possivelmente qual seria a melhor estratégia para entrar na terra. Ok, eles mandam os 12 espiões, um espião representando cada tribo de Israel. Os espiões vão até a terra, infiltrados, passam 40 dias ali e voltam trazendo o seu relatório. E o relatório que eles trazem é um relatório que não está muito unânime. Por quê? Porque 2 desses espiões, chamados Josué e Calebe, trazem um relatório dizendo o seguinte: olha, a terra é maravilhosa, tem gente lá à beça, tem inimigos, mas olha, a gente já viu Deus abriu o Mar Vermelho, a gente já viu, já recebeu, viu aqui o pão, o maná, a água saindo da rocha, milagres em cima de milagres, as pragas. Deus é poderoso, Deus vai com a gente, nós vamos entrar nessa terra. Beleza, esse foi o relatório de 2. Os outros 10 deram o seguinte relatório: olha, de fato a terra é muito boa, mas sabe quanto nós vamos entrar lá? Nunca. Porque nós somos como gafanhotos. O pessoal lá é grande, o pessoal lá é bem armado, as cidades são fortificadas. Nós somos um bando, um povo que está pelo deserto, a gente nunca vai conseguir entrar naquele lugar. E aí então, existe esses 2 relatórios. Qual dos 2 vocês acham que o povo resolveu ouvir? O dos 2 ou da maioria dos 10? Da maioria. É mais fácil desanimar do que animar, não é verdade? E sempre foi assim. Sempre foi. É muito mais fácil a gente desanimar do que a gente animar. E ali então o que acontece? O que acontece é que o povo dá ouvidos àqueles 10 e Deus se ira contra aquele povo. Deus fica verdadeiramente irado pela incredulidade daquele povo. E Deus então diz a Moisés o seguinte: Moisés, já que vocês estão falando que não vão entrar na terra, eu digo para vocês, vocês realmente não vão entrar na terra.
já que vocês deram ouvidos à voz desses 10 espiões que disseram que vocês não vão conseguir entrar, eu digo agora para vocês, de fato, vocês não vão conseguir entrar. E vocês vão ficar perambulando, sendo provados nesse deserto por 40 anos. Um ano para cada dia que os espiões ficaram na terra. Quantos dias os espiões ficaram na terra? 40 dias. E Deus disse, para cada dia que os espiões ficaram lá, vocês vão ficar um ano nesse deserto, até que toda essa geração incrédula morra nesse deserto. E só aí então, a nova geração que já nasce no deserto, vai essa nova geração entrar. E as duas únicas pessoas da antiga geração que vão entrar na terra prometida serão quem? Josué e Calebe, porque foram os que acreditaram na palavra de Deus. Veja só, esse, gente, é o cenário dessa história que o livro de Hebreus está contando. O que é importante a gente responder aqui, que é a leitura que o escritor aos Hebreus faz dessa história? Responder essa pergunta: por que os hebreus que saíram do Egito não puderam entrar no descanso da terra prometida? Por que eles não puderam? E veja, entrar no descanso por que eles não puderam ter o pouso tranquilo? Por que eles não puderam ter um pouso seguro na terra? Entrar no descanso do Senhor? O próprio texto, então, responde pelo menos 2 ou 3 vezes. Ele diz o seguinte, veja só o versículo 19 do capítulo 3, quando ele fala, por causa da incredulidade, não puderam entrar. E no versículo 6 do capítulo 4, que nós lemos, ele diz o seguinte, não entraram por causa da desobediência. Afinal, foi desobediência ou foi incredulidade? As duas coisas, certo? Só que a desobediência foi uma desobediência que teve como causa a sua incredulidade. Ou seja, é importante a gente entender aqui nessa passagem que não foi a promessa de Deus que falhou. Aliás, o texto é muito claro em dizer isso. Veja o versículo 2. A mensagem que eles ouviram de nada lhes valeu, pois não foi acompanhada de fé por aqueles que a ouviram. Ou seja, havia algum problema com a mensagem? Havia algum problema com a promessa de Deus? Nenhum. O problema é que eles rejeitaram a promessa. Eles tiveram o seu coração endurecido. Eles não foram capazes de ver as grandes coisas que Deus estava fazendo, abrir um mar vermelho, cuidar daquele povo, tirar aquele povo de uma forma sobrenatural do Egito. E mesmo vendo tudo isso, eles não confiaram em Deus. Eles não acreditaram que Deus poderia levá-los em segurança para aquela terra. Deixa eu tentar dar um exemplo para vocês. Nosso tema aqui é a turbulência. A gente sabe, é o que dizem, né? Eu não sou um técnico, um engenheiro de aviação e tal, mas a gente já ouviu falar aquela velha história de que turbulência não derruba avião. Tá? E que o piloto, geralmente, ele está absolutamente, se ele for um piloto preparado, competente, pode ter a turbulência. Outro dia eu estava até vendo que os novos aviões, tanto da Airbus quanto da Boeing e outros, eles são feitos de uma fibra, de um material tal que eles têm a capacidade, a asa dele pode vir lá, inclinar numa turbulência até 90 graus sem romper. Para você ter uma ideia de como é a tecnologia das aeronaves de hoje. Veja, as aeronaves de hoje elas são preparadas para aguentar as piores turbulências que você tem notícia. Não vai derrubar. Só que o que pode acontecer? Se você está no avião, você pode morrer durante uma turbulência. Você pode morrer do coração, você pode morrer de medo,
Você pode morrer porque você não obedeceu a instrução de segurança, não colocou o cinto, e aí na hora que deu uma turbulência, deu uma gravidade zero, você bateu a cabeça no teto, morreu. Você pode se ferir. Uma série de questões. O avião vai chegar, vai ter um pouso tranquilo. Mas você vai morrer. Porque você se apavorou, porque você não confiou, porque você não obedeceu as instruções, você morre. Você está percebendo o que eu estou querendo falar em relação a essa passagem de Hebreus? A promessa de Deus foi muito clara. Aliás, um argumento que existe aqui no texto, e que às vezes a gente não entende muito bem, é sobre a questão do descanso de Deus. Porque o descanso que Deus tinha preparado para o povo já estava preparado desde a fundação do mundo. Esse é o texto, o que a gente lê aqui no texto. Há uma comparação entre o descanso dos hebreus e o descanso de Deus. Porque olha só o que ele diz aqui no versículo 3 do capítulo 4. Assim jurei na minha ira, jamais entrarão no meu descanso. Embora as suas obras estivessem concluídas desde a criação do mundo. O que ele está falando de obras concluídas desde a fundação do mundo? Ele está falando isso aqui, ó. Pois em certo lugar ele falou sobre o sétimo dia nestas palavras. No sétimo dia, Deus descansou de toda a obra que realizara. Ou seja, ele está fazendo uma comparação entre o descanso de Deus. Você já leu lá em Gênesis que Deus cria o mundo em 6 dias e no sétimo dia o que Deus faz? Descansa. Esse descanso de Deus, ele acontece, ele é eterno. Porque Deus não está criando mais o mundo. Deus está no seu descanso eterno. E o que se diz aqui é que, na verdade, os hebreus entrariam no descanso de Deus. Eles seriam convidados, eles foram convidados a entrar, Deus os levou para o descanso, mas eles falaram, não queremos esse descanso. Não confiamos no Senhor. Se nós não conseguimos entrar lá pela nossa própria força, nós não vamos entrar. Veja só, Deus nos convida para entrar no seu descanso. Deus nos convida para nos apresentarmos diante dele. E naquele dia em que a gente tiver que dizer aquelas nossas últimas palavras, o convite dele é: vem para o meu descanso. Vem para o meu descanso. A questão é, nós confiaremos ou não? Por quê? Porque existe, gente, uma analogia, e aí vem o sentido do texto. O sentido do texto, e é por isso que ele cita essa história dos hebreus, é para isso aqui, ó. Porque a peregrinação deles, a peregrinação dos hebreus, rumo à terra prometida, é um exemplo, um símbolo da nossa peregrinação rumo à pátria celestial. Por que o escritor aos hebreus está usando essa história aqui? Ele está dizendo o seguinte: Deus tira aquele povo do Egito com mão poderosa e está levando esse povo. Esse povo então vai fazer uma peregrinação rumo à terra prometida. Isso aqui é um símbolo do que é a nossa própria peregrinação. Nós estamos nesse mundo fazendo uma peregrinação rumo à nossa pátria celestial. E o escritor aos hebreus está dizendo, do mesmo jeito que esses hebreus, por causa da sua incredulidade, não entraram na terra prometida, ele diz, tomem cuidado vocês também, que hoje estão ouvindo a voz de Deus. Não endureçam o coração de vocês do mesmo jeito que eles endureceram. Não sejam incrédulos, não sejam desobedientes, mas confiem que Deus está conduzindo esse avião e vai levar vocês para o descanso eterno. É isso que ele está falando. Ele ainda diz assim, olha, ainda resta um descanso sabático para o povo de Deus. Ainda resta um descanso sabático. Ainda tem, tudo que aconteceu lá não era só necessariamente para os hebreus. Tudo aquilo ali era um símbolo, porque o verdadeiro descanso ainda está diante de nós. Deus continua nos chamando para entrar no seu descanso. E sabe o que é fantástico nessa história? Ele cita aqui, no versículo 8 do capítulo 4, Josué. E ele fala assim, se Josué lhes tivesse dado descanso, Deus não teria falado posteriormente a respeito de outro dia de descanso. O que ele está querendo dizer? Ele está mostrando, gente, que na verdade não foi Josué que levou o povo
para o descanso da terra prometida. Pelo menos aquela geração. Que na verdade Josué ali, ele foi um instrumento de Deus e é um símbolo no Antigo Testamento daquilo que Jesus, no Novo Testamento, vai fazer. Aliás, você sabia que o nome Jesus é exatamente o mesmo nome Josué? O nome Josué e Jesus é o mesmo. Significa Salvador. O que é que o verdadeiro Josué, o verdadeiro Jesus, Salvador, vai dizer quando ele vem a esse mundo? Vamos ler juntos ali? O que ele diz? Venham a mim todos os que estão cansados, sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O que Jesus veio foi oferecer o quê? Descanso. Agora, o descanso que Jesus veio para oferecer, gente, é qual? É preciso a gente entender que Jesus não vem para dar férias para você. Jesus não veio, ele não está dizendo assim, venham todos os que estão cansados de trabalhar, sobrecarregados, eu lhes darei uma passagem para ir para Aruba, ficar 1 ano lá. Não é isso que ele está falando. Ele está falando de um descanso existencial. Logo depois ele vai dizer, vocês encontrarão descanso para as suas almas. Porque o que é uma alma cansada e sobrecarregada, gente? Uma alma cansada e sobrecarregada é uma alma que está tentando trabalhar ao extremo para mostrar o seu valor. Isso é uma alma cansada e sobrecarregada. É uma alma que busca de todas as formas conseguir com a sua própria força o seu descanso. Conseguir aliviar o seu fardo através das suas próprias obras. Aliás, veja só o que o livro de Apocalipse vai dizer em relação a essa questão, porque o livro de Apocalipse fala, em grande medida, dos mártires que morrem em nome da sua fé. E olha só o que ele diz aqui no capítulo 14, versículo 13. Então ouvi uma voz dos céus dizendo, escreva, felizes os mortos que morrem no Senhor, de agora em diante. Diz o Espírito, sim, eles descansarão das suas fadigas, pois as suas obras os seguirão. Eles vão descansar. Já viu que quando a gente tem uma situação, geralmente quando morre uma pessoa, a gente diz assim, o fulaninho descansou. Por que nós falamos isso? Porque a viagem nesse mundo é uma viagem cansativa. Agora a questão é, será que realmente descansa? Porque os que descansarão das suas fadigas são aqueles que, conforme ele diz aqui, são os mortos que morrem no Senhor. Porque se não morrer no Senhor, muito provavelmente o que vai estar no epitáfio é aquilo que nós vemos no epitáfio dos pagãos. Trevas, prisão, sofrimento, tormento. Por quê? Aqui se fala daqueles que verdadeiramente acharam o seu descanso no descanso do Senhor. É para isso que Jesus veio, gente. Para resumir e para deixar isso bem claro, eu quero então colocar 2 coisas aqui que para mim são as lições principais desse texto, que ele nos ajuda a entender a questão do pouso seguro. O que nós temos aqui? Nós temos um convite ao descanso na obra salvadora de Cristo, gente. É isso que ele nos chama, a descansar no que Jesus fez. Veja essa frase. Cristo não veio para nos ensinar como podemos nos salvar, mas ele veio para nos salvar. Há uma grande diferença. Muitas pessoas pensam que Jesus veio a esse mundo para pregar o amor, simplesmente. Ele veio pregar o amor? Sim, ele veio pregar o amor. Mas essencialmente não foi para isso que ele veio. Muita gente pensa que Jesus veio a esse mundo essencialmente para curar os doentes,
Ele veio para curar os doentes? Sim, ele veio, curou muitos doentes. Mas não foi para isso essencialmente que ele veio. Tem uma ocasião muito interessante que os evangelhos contam, que ele vai dizer para os discípulos assim: olha, eu tenho agora, para onde eu vou, vocês não podem ir comigo. O que ele estava querendo dizer quando ele disse para os seus discípulos que iam para ele para todo lugar? O que será que ele quis dizer quando ele fala assim: para onde eu vou agora, vocês não podem ir? O que ele está dizendo é: o que eu tenho que fazer, vocês não podem fazer. O que eu vou fazer ali na cruz, vocês não podem fazer. Só eu posso fazer o que eu vou fazer ali na cruz. Ele não veio simplesmente para te dar uma lista de coisas, olha, faça, ame o próximo, faça, e você vai ser salvo. Porque, gente, isso é um peso que nenhum de nós é capaz de suportar. Você já pensou se a sua salvação dependesse de você? Você já pensou se a sua salvação dependesse da sua capacidade de ser uma boa pessoa, de cumprir os mandamentos? Será que a gente conseguiria chegar no final da vida com segurança e fazer um pouso tranquilo, sabendo que a nossa vida eterna depende dos nossos esforços para cumprir os 10 mandamentos? Você imagina que você tem na sua vida um extrato bancário. Você tem créditos e débitos. Você imagina que você tem as suas boas ações e as suas más ações. Considerando que más ações, do ponto de vista de Deus, gente, não é só o que você faz efetivamente. Está no campo das intenções. Está no campo dos pensamentos. Coisas que muitas vezes a gente passa batido. Jesus disse assim, ó, se a lei diz o seguinte, a lei diz, não matarás. Eu, porém, digo a você, todo aquele que olhar para o seu irmão e disser assim para ele, tolo, maldito, matou. A pergunta é, temos assassinos aqui na sala? Perante a lei de Moisés, talvez não. Acho que ninguém aqui nunca matou uma pessoa, espero eu. Mas, perante a interpretação que Jesus faz da lei de Moisés, quem aqui nunca olhou para alguém e falou, estou com vontade de matar esse camarada? E não precisa ser conhecido, não. Pode ser aquele deputado que você viu lá na votação, pode ser aquele político corrupto. Se eu pudesse, eu matava. Matou. Você já está culpado diante de Deus de assassinato. É o que Jesus disse. Jesus falou assim, não adulterarás. A lei diz. Mas eu, porém, vos digo, todo aquele que olhar para uma mulher com intenção impura, já adulterou. Temos adúlteros aqui nessa sala? Possivelmente, pela lei de Moisés, talvez. Mas, pela interpretação que Jesus faz da lei de Moisés, muito provavelmente. Percebe? A questão aqui, gente, é que o conceito que Jesus traz de pecado é muito mais grave do que aquele conceito que normalmente a gente tem. Então vamos voltar para a questão do extrato bancário. Você tem de um lado créditos, do outro lado débito. Já pensou se a sua vida eterna dependesse de você chegar no final da vida e você ter que necessariamente ter um saldo positivo na sua conta? Está no vermelho, está no inferno. Você já imaginou como seria atormentador esse pensamento? É terrível. O que nós estamos vendo aqui, gente, é que o que Jesus traz para a gente é algo maravilhoso. Porque ele nos convida a descansar. Ele convida você, para de lutar, para de tentar se salvar. Para de tentar mostrar para mim que você é bom. Eu sei que você não é. Sou eu que estou conduzindo você para a terra prometida, não é você que está indo. Aí, não, mas ele não falou lá que o pessoal não foi porque desobedeceu. Veja, o pecado do povo, gente, foi a incredulidade. O pecado do povo é que ele não deixou, ele se colocou, o próprio povo se excluiu da graça divina, por causa da dureza do seu coração. Então o que nós precisamos, gente, é simplesmente, é como se Deus olhasse para você e está falando assim, está vendo você
trabalhar. E ele está falando, peraí, você não vai conseguir, deixa eu fazer para você. E você, não, eu vou fazer. E você trabalhando. E Deus diz, para um pouquinho, deixa eu fazer, você sabe que você não vai conseguir. E aí o que acontece? A gente não deixa. A gente quer fazer, a gente quer conquistar a nossa própria salvação. Então, gente, o que nós temos aqui nesse texto de Hebreus é que o pouso tranquilo no final dessa viagem depende em grande medida de você, ao longo da sua vida, aceitar esse convite de descansar na obra salvadora de Jesus. Eu costumo dar aqui o seguinte exemplo. Eu vou e te dou um convite para ir num show caríssimo que vai ter lá no Teatro Municipal. Vem um grupo assim, sei lá, fala aí um grupo que foi no Teatro Municipal. Sei lá, eu não, acho que não ia no Teatro Municipal, mas vamos supor, o U2. Vamos lá que o U2 veio aqui para um show, numa arena e tal, e você recebe um convite para a área VIP, que te dá direito a entrar no camarote, bater um papo com o Bonovox, jantar com ele, certo? Beleza, tranquilo. E você chega com esse convite lá e vai falar, não, eu quero pagar. Não, você não está entendendo, eu estou te dando o convite. Não, mas eu quero pagar. Não, você não está entendendo, é dado. Se você tentasse pagar, seria uma afronta à pessoa que te deu. Você concorda comigo? Porque se a pessoa te deu, por que você está querendo pagar? Você não está aceitando o presente? É preciso ter humildade para aceitar também o presente. Lembra daquela história, velha historinha do pão com mortadela? Por favor, não é a mortadela que estão falando por aí não, tá? Não é essa não. A história do pão com mortadela é a seguinte. É daquele casal que foi sorteado para participar, para andar, né, receberam de presente um cruzeiro. Cruzeiro pelo Caribe, 15 dias. Um navio fabuloso. E eles receberam um convite para participar do cruzeiro. E era um casal pobre, humilde. Eles não tinham recurso. Nunca tinham viajado para fora do país. E eles ficaram maravilhosos. Poxa, caramba. Eles usaram tudo que eles tinham para comprar alguma roupa para não passar vergonha lá no navio. E eles falaram o seguinte, olha, amor, vamos fazer o seguinte, vamos levar uma mala com um estoque de pão com mortadela. Por quê? Nós ganhamos o convite. Mas nós não sabemos se chegar lá, a gente não vai ter dinheiro para comer uma vez no restaurante. Já viu a foto daquele restaurante? O que é o restaurante daquele navio? Nós não temos condições. Então nós vamos fazer isso, nós vamos usufruir, mas nós vamos levar o nosso pão com mortadela para na hora da refeição a gente come lá e tal, e curte o navio. Mas a gente não vai no restaurante. Beleza. E eles fizeram isso. Primeiro dia, segundo dia, passaram 15 dias comendo pão com mortadela. Quando eles estão saindo, aí o capitão, o comandante lá do navio, estava passando, viu eles dois e eles se apresentaram e tal. E o capitão falou, vocês foram o pessoal da promoção, do sorteio? Sim. Mas eu não vi vocês nenhuma vez lá no restaurante. Teve uma noite, inclusive, que eu separei uma mesa lá, a minha mesa, que era para jantar com vocês. A gente nem sabia se vocês estavam no navio, se não estavam e tal. Aí imprensou eles tiveram que contar. Não, mas é porque a gente não tinha condições, a gente agradece muito por poder ter participado, foi maravilhoso. Mas a gente não tinha condições de ficar comendo no restaurante. Aí o comandante falou, gente, o convite aqui no navio estava tudo incluído. Estava tudo incluído, refeição, vocês tinham inclusive acesso VIP aqui pela promoção e tal, tudo. Por que vocês não foram? Isso depois de 15 dias o sujeito comendo pão com mortadela. Você imagina aquela dor da frustração, né, de não ter usufruído. Né, quase que eles se suicidam ali, né, eles se jogam ao mar, né? Mas veja só, o que muita gente faz, gente, é isso. Do ponto de vista espiritual, é isso que muita gente faz. Com o sangue de Jesus, ele já comprou a sua salvação total.
está tudo pago na cruz. Quando ele morre, ele diz, tetelestai, ou seja, está pago, está consumado, está quitado, não tem mais dívida. E aí a gente fica insistindo em trabalhar para poder conquistar a nossa salvação. O que nós precisamos fazer? Descansar na obra salvadora de Jesus. Cristo não veio para nos ensinar como podemos nos salvar, mas para nos salvar. Então, a primeira coisa, para ter um pouso tranquilo, gente, que esse texto nos ajuda, é ao longo da sua vida você aceitar esse convite. Você chegar ao final da vida e você entender, a minha vida está nas mãos de Deus. Você poder dizer como Jesus, Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Eu fui um pecador desgramado, mas o Senhor morreu por mim. Eu acolho isso. E você dorme em paz. Você descansa em paz diante de Deus. Segunda coisa, e aí para a gente terminar, é o que ele diz aqui, gente. É um convite também à perseverança. Veja, isso não é uma contradição em relação ao primeiro ponto. Tem muita gente que pensa que aceitar o convite da graça significa não fazer nada. Significa zero esforço. Mas olha só o que o texto de Hebreus diz. Nenhum de vocês tenha coração perverso e incrédulo que se afaste do Deus vivo. Depois ele diz, passamos a ser participantes de Cristo desde que, de fato, nos apeguemos até o fim à confiança que tivemos no princípio. Ou seja, existe uma perseverança. No final ele vai dizer, esforcemo-nos por entrar neste descanso. Veja, ele está falando do descanso, mas diz que é preciso se esforçar para entrar nesse descanso, para que ninguém venha a cair, segundo aquele exemplo de desobediência. Qual foi o problema dos hebreus ali no deserto? Incredulidade. Eles, ao invés de descansar no que Deus estava fazendo e confiar em Deus, eles estavam tentando se salvar a si mesmos. E por isso pereceram. O esforço que ele diz aqui, gente, é praticamente um paradoxo. Porque o esforço é o esforço de você sair da reta. É o esforço de você sair do lugar do motorista e ir para o banco do carona. Esse é o esforço que ele está dizendo. A gente passa a nossa vida inteira tentando, ouvindo as pessoas dizer que a gente tem que se autoafirmar. E Jesus está dizendo para a gente simplesmente, negue-se a si mesmo. O mundo está dizendo, se afirme. E Deus está dizendo, negue-se. O mundo diz, afirme-se. E Deus está dizendo, negue-se. Por quê, gente? O Tim Keller, que tem um livrinho muito pequenininho assim, chama... Me ajuda aí, Gaudiano. Sei que O Ego Transformado, em que ele fala uma coisa muito interessante nesse livro. Ele diz que o maior problema do ser humano não é a autoimagem negativa, mas é uma autoimagem positiva demais. Ao contrário do que as pessoas hoje entendem, ele mostra que, historicamente, o grande problema das pessoas não é porque elas têm uma autoimagem muito baixa, é porque elas têm uma autoestima elevada demais, porque elas se acham mais do que elas, na verdade, são. E o que a gente está vendo aqui é exatamente isso. Quando ele fala para a gente perseverar, para a gente se esforçar, esse esforço, gente, nada mais é do que o esforço da gente reconhecer quem a gente de fato é. Semana passada a gente falou sobre a confiança em Deus. E é exatamente isso. É confiar plenamente em Deus. Por que isso é um esforço? Porque o tempo inteiro a gente vai ser levado nesse mundo a pensar que a gente pode. O tempo inteiro o mundo está dizendo para você assim, você pode. Descubra a luz interior. Descubra a força interior que existe dentro de você. Você tem poder. Só precisa direcionar na direção certa. O tempo inteiro a gente é tentado, gente, ao trabalho. E aqui o trabalho que eu falo é exatamente esse trabalho de conquistar a própria salvação. E o esforço que a gente precisa fazer é o esforço para parar.
esse esforço, eu ouso dizer, gente, que não é o esforço quando você aperta no acelerador. É o esforço de apertar no freio. Porque o nosso problema é que a gente aperta demais no acelerador. Quem estuda física sabe que tem a força de aceleração, certo? E tem a força de desaceleração. Quando você aperta o pé no freio, você está colocando uma força no movimento, não está? Correto, engenheiro? Você precisa colocar uma força para o carro parar. O que ele diz aqui, esforcemo-nos por entrar nesse descanso. O que é descanso, gente? Descanso é parar. Se você está em movimento e você precisa se esforçar para entrar no descanso, o que você precisa fazer? Não, você precisa parar, você precisa frear. O problema não é a falta de movimento. O problema é justamente o excesso de movimento. O que Deus espera de você e de mim é que a gente aperte o pé no freio e diga não para nós mesmos. Esse é o esforço que a gente tem que fazer aqui. Por isso que é meio paradoxal. Muita gente pensa que quando ele fala de esforçar, é que você precisa trabalhar duro, evoluir, aperfeiçoar. Não. Ele vai fazer tudo isso na gente. Ele é aquele que diz assim, escrevendo aos Filipenses, Paulo vai dizer que é ele quem efetua tanto querer como realizar. É ele que trabalha em nós. Então esse é o esforço. Então temos aqui dois convites. O primeiro convite, a gente viu qual é o primeiro convite? Descanso, vou colocar aqui de novo. Descanso na obra salvadora de Cristo. Esse é o primeiro convite. E o segundo convite é o convite para a perseverança. Gente, a Bíblia fala demais sobre isso. Sobre o dever de perseverar. Eu sou de tradição calvinista. E a tradição calvinista fala que uma vez salvo, salvo para sempre. Isso não quer dizer, porém, que não haja o dever de perseverança por parte dos santos. Não haja a necessidade que você persevere na sua fé. Porque assim como Paulo, todos nós precisamos chegar ao final da vida e dizer assim, guardei a fé, combati o bom combate, guardei a fé. Precisamos fazer isso. Porque ao longo da vida a gente pode aos poucos ir traumatizando de tal maneira que a gente vai perdendo a nossa fé. É preciso perseverar até o fim. Esse povo não entrou na terra, e aí veja só, que coisa difícil de entender. Viu o mar vermelho se abrir, viu o maná caindo do céu, viu água saindo da rocha, viu durante o dia uma nuvem que aliviava o calor, viu durante a noite uma nuvem de fogo que aliviava o frio. Durante 40 anos as sandálias não se desgastaram. Durante 40 anos as roupas não se desgastaram. Eles viram tudo isso e não creram. Não basta ver milagre. Não basta presenciar milagre. É preciso efetivamente descansar e confiar em Deus. Na hora da prova de vamos entrar na terra, os inimigos são grandes? São, mas nós vamos entrar. O meu pecado é grande? Sim, mas Jesus morreu por ele. Então, ao mesmo tempo que a morte de Cristo, o trabalho dele nos humilha, também nos dignifica. O Evangelho nos abate para que a gente reconheça o nosso pecado, mas o Evangelho nos estende a mão. O Evangelho nunca vai levantar ninguém que já esteja de pé. Ele só levanta quem está caído. Então, o que ele faz primeiro? Ele te derruba para depois ele te levantar. Então, se você está de pé e você ouve o Evangelho vai fazer o seguinte: te joga no chão. Se você nunca se ofendeu com o Evangelho, é porque você talvez não tenha ouvido o Evangelho. Porque o Evangelho de verdade ofende. Ele vai te derrubar. E depois que ele te derruba, ele te pega de volta. E ele te coloca na terra prometida. Ele te derruba para quê? Para que você saiba que você está sendo carregado. Não é você que está indo pela sua força. Então, o que nós temos aqui é isso. O que eu espero com essa reflexão em Hebreu, gente, é que a gente possa passar pelas turbulências da vida, mas naquela hora, e a gente não sabe qual vai ser a hora, que a gente tiver que fazer o pouso. Esse pouso seja tranquilo. Se tem uma coisa
que isso pode parecer muito assim, frio, insensível, que eu vou dizer. E eu espero que vocês não me interpretem mal. Se tem uma coisa que nós, como cristãos, nos dias de hoje, precisamos aprender, é morrer. Precisamos aprender a morrer. Precisamos aprender a morrer sem desespero. Não faz sentido. Veja, isso não quer dizer que a gente não vá chorar os nossos mortos, que a gente não vá sentir saudade, dor, que a morte não vai incomodar. Vai. Mas nós precisamos aprender que o cristão, aquele que morre no Senhor, é bem-aventurado, como a gente leu em Apocalipse. Nós estamos no Senhor. Então, quando a morte bater na nossa casa, na nossa porta, vamos aprender a morrer no Senhor. A gente não se desespera, a gente se entristece, mas a gente pode fazer um pouso tranquilo, sabendo que Deus está no controle. E tem uma frase, eu termino com essa frase que diz o seguinte: essa noite, se eu acordar no dia seguinte, Deus estará comigo. Se eu não acordar, eu estarei com Ele. Então, veja só a frase. Você vai dormir hoje, tá? Todo mundo vai dormir aqui hoje à noite, espero. No dia seguinte, se você acordar, você estará com Cristo. Aliás, Ele estará com você. Se você não acordar, é porque você estará com Ele. Então, das duas, o resultado é o mesmo. Concorda comigo? Vai estar com Cristo do mesmo jeito. Ou aqui ou lá, mas você estará com Cristo. Então a gente pode ter um pouso tranquilo. Vamos entender que a fé cristã, gente, nos prepara para isso. É por isso que a gente não tem nenhum tipo de medo diante da realidade da morte. Porque a morte para a gente não é o ponto final da nossa existência. É apenas o momento em que a gente vai se encontrar com Cristo. Vamos terminar fazendo uma oração e logo depois a gente vai cantar uma música falando que Deus cuida de nós. Que Ele é como... tem uma imagem bíblica, né? Que é a imagem da galinha que acolhe os seus filhotes. E Deus cuida de nós debaixo das suas asas. Eu me lembro que tem uma ilustração muito bonita sobre isso. É verdade que é essa famosa ilustração enlatada, né, que o pessoal costuma falar no seminário, que é dos livrinhos de ilustração. Mas eu acho isso muito bacana, porque é a história de uma galinha e ela vivia num determinado lugar onde houve um incêndio. E aí o incêndio foi muito violento ali naquela fazenda, queimou tudo. E quando o incêndio passou, o dono da fazenda voltou lá para ver o que tinha sobrevivido e tal. E andando assim no campo, ele achou ali a galinha. Uma galinha totalmente carbonizada. Totalmente carbonizada, preta. E ele deu um chute assim nela. Quando ele chutou, que ela virou, saiu lá de dentro todos os seus pintinhos, andando, correndo, no meio da fazenda, no meio daquele cenário deserto, né, desértico ali, tudo preto, queimado, saiu aqueles pintinhos amarelinhos ali. Por quê? Aquela galinha morreu, mas o que ela fez? Protegeu embaixo das suas asas os seus pintinhos. Essa é a imagem que a gente tem na Bíblia. Deus é como essa galinha que nos protege. E essa imagem é muito bonita, porque o que Jesus faz? Ele morre na cruz. No incêndio, ele morre ali na cruz. E porque ele morre, nós que estamos nele, participamos do que ele fez, podemos sair vivos diante de Deus por causa da sua morte, do seu sacrifício em nosso lugar. É isso que a gente vai cantar aqui agora. Vamos fazer uma oração?